Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Então hoje a gente está continuando a leitura do Ramayana. Vou mostrar aqui como sempre a versão que a gente está lendo do Ramayana, que está disponível na sankirtana.com. O link para quem tiver interesse em adquirir a obra está aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente então está lendo aqui essa versão do Ramayana romanceada pelo Krishna Dharma e a gente está já no capítulo 17. A gente está chamando de capítulo 17, o que nessa obra aqui equivale ao capítulo 7 da segunda parte, e a segunda parte é a parte da floresta, é onde Ramachandra já se encontra na floresta exilado. Então semana passada a gente viu o capítulo 16, ou capítulo 6 aqui da obra, que é intitulado Os Sábios da Floresta. E agora a gente vai ler o capítulo 17. O título do capítulo 17 é Arakshasi Shurpanakha. Então agora vai entrar num momento bem interessante da história, onde vai, sem querer dar spoiler, vai desenrolar aqui toda a parte da trama mesmo, assim, que é a parte da trama central do Ramayana, né? Então é isso. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa leitura do capítulo 17. Arakshasi Shurpanakha. Então vamos lá. O tempo passava rápido para Rama e seus companheiros. Viviam quase em completo isolamento, apenas eventualmente se encontrando com algum asceta. Embora Rama desejasse enfrentar os Rakshasas, nenhuma oportunidade se fez acontecer. Um dia, precisamente quando estava prestes a terminar seu 10º inverno no exílio, uma poderosa Rakshasi, chamada Shurpanakha, uma das irmãs de Ravana, foi até a área de Panchavati. Enquanto ela perambulava em busca de comida, deparou-se com as pegadas de Rama e a seguiu. Sem muito tardar, ela chegou próximo à cabana de Rama. Conforme caminhava em direção ao eremitério, viu Rama sentado fora de sua cabana. Ela de imediato se atraiu pelo belo Rama, com seu corpo bem constituído e porte majestoso. Com sua mente tomada pela luxúria, ela assumiu a forma de uma bela donzela e caminhou lentamente até ele. Quem é você, vestido como um asceta, mas portando armas? Arakshasi indagou. Por que está aqui nessa floresta frequentada por Rakshasas? Fique à vontade para me dizer. Rama olhou com inocência para Arakshasi. Houve um poderoso rei chamado Dasharatha, ele respondeu. Eu sou seu filho, Rama, e aquele é meu irmão Lakshmana. Logo ali está a princesa de Videha, que é minha esposa, Sita. Sob o comando de meu pai, eu agora resido nessa floresta. Agora, diga-me quem é você, ó bela donzela. Quem é o seu esposo? Você me parece uma Rakshasi capaz de assumir vários disfarces. Diga-me com sinceridade a razão de sua vinda até mim. Shurpanakha movimentou seu quadril e olhou para baixo timidamente. Meu nome é Shurpanakha, irmã do invencível Ravana. Vivendo aqui com meus outros irmãos, Kara e Dushana, percorro esses bosques devorando as setas e aterrorizando todos que cruzam meu caminho. Contudo, quando meu olhar recaiu sobre você, desejei abraçá-lo como meu esposo. Shurpanakha esperava que, mesmo se Rama não se sentisse atraído por ela, ele aceitaria seu pedido por medo. Ouvindo que ela era uma Rakshasi, Rama e Lakshmana ficaram surpresos. Vestida em trajes finos de seda e usando ornamentos, era idêntica a uma donzela celestial. Ela se aproximou de Rama e sorriu. Ó Rama, que valor haveria para você, uma mulher magricela e deformada como essa? Ela perguntou, lançando um olhar desdenhoso em direção a Sita. Aceite-me como sua esposa. Eu possuo grandes poderes. Depois que eu devorar essa sua esposa e seu irmão, levarei você até os altos planaltos, onde poderemos nos divertir em grande alegria. Rama gargalhou. Ele decidiu brincar com a apaixonada Rakshasi. Ó bela mulher, já sou casado. Para mulheres como você, é sempre doloroso ter uma co-esposa. Entretanto, aqui está meu irmão mais novo. Ele é bonito e altamente qualificado e ainda não é casado. Por que você não leva meu irmão para ser seu digníssimo esposo?
Shurpanakha rapidamente se virou para Lakshmana, que estava sorrindo com sua mão repousada sobre seu arco. A Rakshasi aproximou-se dele. Veja como sou atraente, ela falou. Eu certamente sou digna de me tornar sua esposa, ó belíssimo Lakshmana. Vamos juntos e felizes caminhar por estes bosques. Lakshmana foi capaz de entender o tom de troça nas palavras de Rama. Por que você procura ser uma criada, tola mulher? Ele perguntou com uma risada. Eu dependo de meu irmão mais velho. Sendo minha esposa, você também será criada de Sita. Você deve buscar somente Rama como seu esposo. Quem poderia recusar você em favor de uma mulher humana? É certo que Rama logo abandonará Sita, que é fraca e abatida, uma vez que você se torne sua esposa. Shurpanakha era muito simplória para entender que aquelas palavras se tratavam de piadas. Aceitando como verdadeiro tudo o que Lakshmana disse, ela novamente se voltou a Rama, que estava sentado ao lado de Sita. Por que você nutre apego por essa sua esposa tão feia? Ela perguntou com crescente impaciência. Se é ela quem estorva a nossa união, irei devorá-la agora mesmo, bem diante de seus olhos. Nós, então, vagaremos juntos, sem qualquer preocupação. Shurpanakha correu furiosamente em direção a Sita, tal como um grande meteoro se precipitando em direção à terra. Assumindo sua forma natural de Rakshasi, ela parecia uma nuvem negra. Rama imediatamente bradou, fazendo parar com seu brado formidável. Enquanto ela recuava, Rama falou com Lakshmana cheio de raiva. É evidente que não podemos troçar com pessoas cruéis e de baixa classe. Veja como colocamos Sita em perigo. Ó poderoso irmão, pegue sua espada e rapidamente mutile essa criatura horrenda, perversa e vulgar. Mas como ela é mulher, não tire sua vida. Lakshmana sacou sua espada. Com golpes rápidos e precisos, cortou o nariz da demônia, bem como suas orelhas pontiagudas. Shurpanakha gritou de dor. Ela pôde entender que os irmãos eram muito ágeis, então rapidamente fugiu para dentro da floresta. Seus gritos dissonantes e horríveis foram se fazendo ouvir cada vez mais ao longe conforme ela fugia. Ela sangrava profusamente enquanto corria com seus braços abertos, rugindo como uma nuvem de monção. Rakshasi buscou seu irmão Kara, que era o líder dos Rakshasas na floresta. Indo até ele, encharcada de sangue e chorando convulsivamente, ela caiu ao chão tal como um raio de uma tempestade. Kara estava cercado de vários poderosos Rakshasas e segurava uma grande massa. Quando viu o estado de sua irmã, franziu sua testa. Quem foi o tolo que fez isso com você? O Rakshasa rosnou. Que tipo de ignorante instiga uma serpente venenosa com seu dedo? Seja quem for, amarrou uma corda em torno do seu próprio pescoço. Diga-me explicitamente, ó irmã, quem encontrará seu fim em minhas mãos? Kara levantou-se. Ele era orgulhoso e arrogante e tomou a ofensa à sua irmã como um insulto pessoal. Quem se atreveria a essa audácia? Quem me provoca dessa maneira? Ele trovejou. Quem é esse cujo sangue espumante escorrerá hoje para dentro da terra? Quem terá sua carne degustada pelos abutres depois que eu matar no campo de batalha? Fale-me logo o nome e o paradeiro desse sujeito desprezível. Não conheço ninguém nestes 3 mundos de céu, terra e inferno que ousaria me desafiar. Nem mesmo o próprio Indra se atreveria. Shurpanakha se recompôs e respondeu ao seu furioso irmão. Ela lhe contou como ela se encontrara com Rama e Lakshmana na floresta. Contou como apresentavam serem jovens e imaturos, mas em verdade eram possuidores de uma força descomunal. Esses 2 irmãos pareciam 2 reis Gandharvas, ela falou. Eles estão vestidos como ascetas e aparentam estar em perfeito controle de seus sentidos. Não consegui determinar se eram humanos, deuses ou outro tipo de ser divino. Com eles, também vi uma jovem dama de aparência impecável. Sua beleza brilhava como a lua. Foi por causa dessa mulher que aqueles irmãos me reduziram a essa situação. Shurpanakha pediu a Kara que os matasse imediatamente. Segurando um pano sobre seu rosto ferido, ela falou: Anseio beber o sangue daquela mulher magricela, bem como daqueles 2 irmãos. Realize logo meu desejo, meu querido irmão. Vá agora para onde estão e mate-os. Kara ordenou de imediato que 14 poderosos Rakshasas atacassem os 2 príncipes. Ele pediu que seus irmãos acompanhassem.
Uma vez que esses Rakshasas terminem seu trabalho rapidamente, você poderá beber o sangue deles. Arrastando seus corpos pelo campo de batalha, perfure a carne macia deles com seus longos e afiados dentes. Tal como nuvens em uma tempestade, os 14 Rakshasas, junto de Shurpanakha, correram em direção ao eremitério de Rama. Quando chegaram ao mesmo, viram Rama sentado tranquilamente com Sita, em frente à sua cabana. Lakshmana estava logo ao lado cortando lenha. Quando Rama viu a aproximação dos Rakshasas, falou a Lakshmana: Espere ao lado de Sita, ó filho de Sumitra. Logo livrarei a floresta desses saqueadores. De fato, por muito tempo esperei por essa oportunidade. Rama se levantou e encordoou seu arco num instante. Ele gritou aos Rakshasas: Parem! Por que buscam o nosso mal? Vivemos aqui em paz, sem prejudicar ninguém. Armado com meu arco, tenho o objetivo de livrar essa floresta daqueles como vocês. Se têm algum amor por sua vida, vão embora e nunca retornem. Caso contrário, testemunhem minha força neste campo de batalha. Os Rakshasas olharam para Rama e começaram a rir. Cada um deles era 2 vezes mais alto do que Rama. Seus corpos eram enormes e poderosos e estavam equipados com armas mortíferas. Eles consideraram ridícula a ameaça de Rama. Era raro um ser humano capaz de batalhar contra um Rakshasa, e eles eram 14. O líder deles respondeu bruscamente a Rama: Seu humano tolo, que poder você tem para nos enfrentar? Ele disse com sua voz vibrando pelo eremitério de Rama, como se fosse um imenso tambor: Você enraiveceu imensamente nosso mestre Kara, e assim convidou a morte a pairar sobre sua cabeça. Com os golpes de nossas massas de ferro e espadas, você logo cederá ao nosso poder. Se gabe enquanto pode, pois num instante perderá sua honra e sua vida. Então todos os 14 Rakshasas atacaram Rama. Eles berraram alto e lançaram longos dardos de ferro. Rama não saiu do lugar. Atirando 14 flechas, cortou os dardos em pleno ar. Os Rakshasas, em seguida, ergueram suas espadas e correram ao encontro de Rama, com suas bocas abertas e olhos vermelhos. Rama, movendo-se mais rápido do que os olhos podem acompanhar, imediatamente disparou 14 flechas, uma após a outra, em direção a cada um dos demônios. Suas hastes longas e retas eram feitas inteiramente de ferro, com pontas afiadas na pedra. Zunindo pelo ar, todas acertaram o peito de cada demônio. Com seus corações arrancados, os Rakshasas caíram ao chão, encharcados de sangue, tal como grandes árvores derrubadas por uma tormenta. Shurpanakha ficou surpresa em ver o poder de Rama. Certamente ele não era um homem comum, nem mesmo armas eram de um guerreiro qualquer. Nem mesmo suas armas eram de um guerreiro qualquer. Ela fugiu sentindo muito medo. Desapontada, novamente se jogou perante Kara. Kara olhou para ela com surpresa. Por que você ainda está chorando? Ele perguntou. Já enviei 14 bravos guerreiros para atenderem seu desejo. Esses Rakshasas são invencíveis e fiéis aos meus comandos. Sem dúvida, hão de satisfazer os seus desejos. Tendo a mim e meu exército como protetores, por que você se lamenta? Shurpanakha relatou ao seu irmão tudo o que ocorrera. Sentada diante dele, ela tremia e havia sangue ressecado em seu rosto e em suas roupas. Kara ouvia com espanto enquanto ela falava. Embora seus 14 guerreiros estivessem irados e cheios de ímpeto, Rama os matou num instante. Ele demonstrou um poder aterrador. Suas flechas eram como a morte personificada. Todos os 14 Rakshasas estão agora prostrados no chão, tendo sido mortos por Rama sem nenhuma dificuldade. Ó Kara, minha mente se enche de pavor quando penso em Rama. Confira-me sua proteção. Shurpanakha rolou pelo chão batendo em seu peito e derramando lágrimas. Então, ela zombou de seu irmão tentando instigá-lo a enfrentar Rama, embora ele estivesse em choque. Que valor há em vangloriar-se? Saia deste lugar e enfrente Rama. Você logo verá todo o seu vigor e todo o seu orgulho serem rebaixados. Ou se você realmente tem algum poder, que isso seja provado. Mate os 2 príncipes hoje e vingue sua irmã e seus 14 subordinados. Kara levantou-se como uma serpente chutada e gritou de raiva. No meio dos outros demônios ele gritou.
Minha fúria é imensurável. Assim como nada pode parar uma onda no oceano, minha raiva já não pode mais ser contida. Em virtude da minha força, desprezo por completo esse humano de nome Rama. A vida dele já está acabada. Segue suas lágrimas, irmã. Hoje você verá Rama ser enviado para a morada de Yamaraja. Depois de separar sua cabeça de seu corpo com meu machado, você poderá beber o sangue dele ainda quente. Shurpanaka ficou satisfeita. Ela louvou seu irmão como um gigante entre os Rakshasas. Apesar de toda sua vaidade, Kara considerava Rama um inimigo formidável. Ele instruiu seu irmão e general. Ó valente irmão, prepare a minha carruagem. Abasteça com toda sorte de armas. Ordene que todos os 14.000 Rakshasas, sob o meu comando, preparem-se para o confronto. Irei pessoalmente na frente, liderando os célebres Rakshasas, a fim de destruir o arrogante Rama. Dushana providenciou a grande carruagem dourada de Kara, que brilhava como o sol, e era puxada por 100 cavalos. Ela parecia o pico dourado do Monte Mero. No seu centro havia um largo estandarte feito de pedra preciosa, olho de gato. A carruagem era adornada com pequenos sinos de ouro e suas laterais eram cravejadas com pedras preciosas vermelhas e azuis, embelezadas com esculturas de crocodilos, flores, árvores, montanhas, leões, tigres e aves enrevoadas. Várias bandeiras balançavam do alto poste e ela tinha 8 rodas douradas. Kara subiu em sua carruagem tomada de revolta. Erguendo sua espada, ordenou a seu exército que avançasse. Com grande clamor, esse vasto exército marchou em direção à floresta de Anastana. Com clavas, dardos, machados afiados, lanças, maças, espadas, cimitarras, arcos e discos afiados, partiram todos, soltando seus gritos de guerra. Kara incitou seu cocheiro a fazer os cavalos galoparem mais depressa. O som vindo da veloz carruagem em movimento preencheu todas as direções. O exército seguia Kara, alguns correndo, outros voando por sobre as árvores e outros montados em cavalos ou elefantes. Estavam todos tomados pelo desejo de matar o inimigo. Enquanto procediam, todavia, testemunharam muitos maus presságios. O céu estava coberto por grandes nuvens cinzentas e a chuva que caía sobre eles parecia sangue. Os cavalos de Kara tropeçavam e caíam ao chão. O sol parecia estar coberto por um escuro ralo de bordas avermelhadas. Um abutre imenso e tenebroso sentou-se sobre o estandarte de Kara. Bestas e aves carnívoras berravam num tom dissonante e chacais também berravam. Ventava violentamente e uma densa escuridão preenchia as 4 direções. Estrelas passavam pelo céu e meteoros caíam com um forte bramido. Kara sentiu o seu braço esquerdo pulsar violentamente. Sua voz ficou fraca e seus olhos se encheram de lágrimas. Uma dor aguda tomou sua cabeça e ele escutava um zunido alto em seus ouvidos. Mesmo diante desses agouros, Kara, sendo imensamente tolo, não recuou. Ele riu bem alto e falou aos seus seguidores: Não levem em conta esses presságios, Rakshasas. Eles em nada me perturbam, mesmo sendo terríveis e inauspiciosos. Sou capaz de enfrentar a própria morte personificada. Com minhas flechas afiadas, posso atingir as estrelas no céu. Kara queixava-se tolamente, considerando que esses presságios haviam sido enviados pelos deuses com os quais não se importava. Ele ergueu seu machado de batalha e urrou, fazendo com que a terra tremesse. Como eu poderia voltar sem antes tirar a vida de Rama e Lakshmana, os irmãos tão orgulhosos da própria destreza? Hoje, minha irmã se saciará com o sangue daqueles humanos. Jamais perdi uma batalha, e não temo nem mesmo Indra, acompanhado de todas as suas tropas celestes. Os demônios regozijaram ao ouvir o valente discurso de Kara. Como se fossem puxados pelas cordas da morte, corriam em direção ao eremitério de Rama. Nos céus, muitos Rishis se juntaram para assistir ao duelo. Deuses, Gandharvas, Siddhas, Charanas chegaram em seus aeroplanos. Os seres celestiais, que eram bem-querentes de todo o universo, falaram em conjunto. Que a paz esteja com os Brahmanes, disseram ainda. Tal como Vishnu,
derrotou os mais poderosos demônios com sua arma disco, que Rama aniquile os Rakshasas. Enquanto os deuses presenciavam essa cena, Khara, cercado por seus poderosos generais, avançou, buscando o combate com grande avidez. Logo, os Rakshasas se deparariam com os dois príncipes, tal como um grupo de planetas, precipitando-se contra o Sol e a Lua. De seu eremitério, Rama também presenciou os presságios terríveis. Veja estes agouros, ó irmão, assegurando a iminente destruição dos Rakshasas. Nuvens cinzentas estão chovendo sangue, e minhas flechas estão tremendo dentro de minha aljava. Sem dúvidas, isso significa que logo dominaremos toda a horda de Rakshasas. Rama sentiu seu braço direito latejar e sua mente se animou. Tais presságios favoráveis indicavam sua vitória, apesar dos muitos maus presságios que ele via à sua volta. Ele concluiu que logo haveria uma batalha entre ele e os Rakshasas, do qual ele sairia vitorioso. Enquanto Rama refletia dessa maneira, começou a ouvir o estrondo do exército de Khara se aproximando. O som de tambores sendo batidos e Rakshasas rugindo preenchia o éter. Sem demora, ele pegou a mão de Sita. Rama então falou a Lakshmana: leve a delicada princesa para alguma caverna segura na montanha. Por favor, não hesite. Rama sabia que seu irmão queria enfrentar os Rakshasas, mas Sita tinha que ser protegida. Lakshmana imediatamente obedeceu à ordem de Rama, levando Sita para uma caverna oculta e difícil de ser acessada. Após tê-la direcionado dentro da caverna, ele ficou na entrada segurando seu arco. Rama vestiu-se com a cota de malha dourada de Agastya, que Agastya lhe dera. Ele se equipou com 2 aljavas inesgotáveis e amarrou a sua espada ao seu cinto. Firme e forte em sua posição, Rama parecia como uma chama brilhante que apareceu de repente na escuridão. Ele vibrou a corda de seu arco, produzindo um som aterrorizante que logo se espalhou por todas as direções. Os deuses acompanhavam cada acontecimento, ansiosos por ver a destruição dos Rakshasas. Eles olhavam para Rama, que esperava sem medo a chegada dos Rakshasas. Ele parecia o invencível Shiva, tomado pela ira, mas ele estava enfrentando sozinho 14.000 terríveis demônios. Curiosos em descobrir o desfecho, os deuses observavam tudo com grandes expectativas. O exército Rakshasa avançava em direção a Rama, assemelhando-se a nuvens escuras sopradas pelo vento. Os animais da floresta fugiam, aterrorizados, com o estrondo do exército se aproximando. Rama, de repente, viu Rakshasas vindo atacá-lo por todos os lados. Furiosos, gritavam e arremessavam suas lanças, dardos e maças. De sua carruagem, Khara atirou milhares de flechas em chamas e bradou de forma heróica. Rama manteve-se firme. Foi atingido por numerosas flechas e seus membros se encharcaram de sangue. Com suas próprias flechas, destruiu a chuva de armas que vinha em sua direção. Machados, espadas, lanças e maças com pontas de ferro foram atiradas contra ele com a força de uma tempestade. Rama, girando como um tornado, neutralizou todas as armas com suas flechas. Quando os mais fortes dos Rakshasas se aproximaram dele, montados em elefantes, Rama parecia como um monte Sumero, atacado por nuvens de tempestade. Ele, no entanto, não se abalou, apesar de atingido repetidamente. Cercado por todos os lados, Rama parecia o sol, coberto pelas nuvens da tarde. Os deuses ficaram entristecidos e assustados vendo Rama lutar sozinho contra milhares de Rakshasas. Eles gritaram: "Vitória a Rama!" Entendendo o seu temor, Rama decidiu colocar um fim aos Rakshasas. Ele começou a atirar em todas as direções suas flechas de pontas douradas. Com seu arco sempre em formato de círculo, Rama movia-se com a velocidade de um falcão. Uma linha contínua de flechas mortíferas partiu de seu arco. Essas flechas perfuraram os corpos de uma dezena de Rakshasas antes de fincarem-se no chão. As flechas de Rama destruíram as armas e carruagens dos Rakshasas e despedaçaram suas armaduras douradas. Com seus braços, pernas e cabeças cortados,
vários rakshasas caíram sem vida ao chão. Rama estava furioso. Ele atirou flechas inúmeras e imparáveis, matando os demônios aos milhares. Pelo chão, viam-se cavalos, elefantes e rakshasas mutilados. Derrotados por Rama, os rakshasas começaram a se lamentar. Alguns rakshasas mais ferozes e corajosos, os líderes do exército, precipitaram-se contra Rama. Lançaram com grande vigor seus dados farpados e lanças de ferro, mas Rama despedaçou todas as armas atiradas ainda no ar. Com 2 flechas afiadas, ele decapitou 2 rakshasas que tombaram como árvores derrubadas por um vendaval vindo das asas de Garuda. Os rakshasas sobreviventes, feridos e desanimados, correram até Kara em busca de proteção. Kara os consolou e ordenou que Dushana atacasse Rama. O poderoso Dushana era capaz de enfrentar 10.000 guerreiros de uma vez só. Com um alto grito de guerra, ele avançou com sua carruagem. Os rakshasas se animaram em ver o seu líder avançar. Arrancando árvores e erguendo pedregulhos, investiram ainda mais fortemente contra Rama. Presenciar esse terrível duelo entre Rama e os rakshasas era assustador. Rama sozinho parecia com centenas de guerreiros. Os demônios não conseguiam distinguir quando ele sacava uma flecha de sua aljava e quando ele a posicionava em seu arco para disparar. Tudo que viam era ele puxar a corda em uma contínua corrente de flechas voando para longe do arco. Os demônios então juntaram-se e atacaram Rama de uma só vez por todos os lados. Eles lançaram árvores e pedras com grande vigor. Uma chuva de armas se derramava sobre Rama, junto de saraivadas de flechas de pontas serrilhadas. Sufocado pelas armas, Rama invocou sua arma mística presidida pelos Gandharvas. Quando disparou o projétil, todas as direções foram tomadas por setas de fogo. Sob um dossel de setas, a escuridão encheu o campo de batalha e todos os demônios correram vencidos pelo medo. Espalhadas pelo chão, viam-se cabeças com turbantes ornamentados. Por toda parte haviam braços cortados ainda com armas empunhadas. Troncos sem cabeça jorrando sangue corriam de um lado para o outro antes de cair ao chão. Por todo lugar haviam corpos de rakshasas, cavalos e elefantes, junto de carruagens quebradas, pedras esfareladas e árvores em pedaços. Os rakshasas sobreviventes já não eram mais capazes de guerrear. O medo os paralisara. Dushana, vendo seu exército derrotado, soltou um brado de batalha. Ele ordenou que 5.000 de seus guardas pessoais atacassem. Esses rakshasas nunca haviam se encontrado com a derrota. Eram muito vigorosos e nunca davam suas costas no campo de batalha. Com terrível impetuosidade, atacaram Rama sem cessar e por todos os lados. Terríveis cimitarras, massas com pontas de ferro, pedregulhos e espadas longas choviam sobre Rama. Ainda mais furioso, Rama interceptou a torrente de armas com suas flechas. Algumas armas ele destruiu também com sua espada e seguiu matando rakshasas, que caíam ao chão como grandes árvores de carvalho cortadas pela raiz. Dushana, então, avançou para cima de Rama com sua carruagem, atirando inúmeras flechas que partiam dele como relâmpagos. Rama disparou uma flecha afiada que cortou o arco de Dushana. Com mais 4 flechas, ele matou os 4 cavalos que puxavam a carruagem de Dushana. Então, atirou uma flecha com ponta de lua crescente, a qual decapitou o cocheiro de Dushana. Com mais 3 flechas, Rama perfurou o peitoral de Dushana. O demônio pulou de sua carruagem, segurando uma clava que parecia um pico de montanha. A clava brilhante estava cravada com afiadas pontas de ferro e cinturada com ouro. Era capaz de derrotar um exército celestial e destruir os portões de suas cidadelas. Dushana segurava com firmeza sua arma, que parecia uma longa serpente e estava manchada com o sangue de seus inimigos. Erguendo-a acima de sua cabeça, correu até Rama, gritando muitíssimo alto. Enquanto Dushana corria em sua direção, Rama cortou seus braços com um par de flechas. Junto de seus braços adornados, a clava de Dushana caiu ao chão. Com uma terceira flecha de meia-lua, cortou sua cabeça. Finalmente, presenciando a morte de Dushana, os deuses exclamaram: maravilhoso! Um grande feito! Em seguida, Rama rapidamente mandou todos os outros milhares de guerreiros para a morada da morte.
A raiva de Kara era tamanha que parecia transbordar de seu semblante deformado. Vendo seu exército nada mais do que aniquilado, correu em direção a Rama. Ele mandou em frente seus guardas, uma dúzia dos mais poderosos Rakshasas. Tal como um anfitrião recebe seus convidados, Rama recebeu cada um daqueles demônios com suas flechas afiadas. Aquelas flechas místicas dadas a ele por Agastya eram incrustadas com ouro e diamantes e brilhavam como fogo. Emitiam fumaça e faíscas enquanto cortavam os ares. Penetrando os demônios, as flechas partiam em dois os seus corações. Kara olhou a cena com espanto. Quem era esse humano? Além de seu guarda pessoal, o Trishira de 3 cabeças era o único demônio ainda vivo. Kara avançou para atacar Rama, mas Trishira o deteve. Simplesmente me dê autorização, ó Senhor, e eu subjugarei esse homem, falou Trishira, erguendo sua massa. Você o verá cair nesse dia perante o meu poder. Este homem perverso merece a morte em nome de todos os Rakshasas. Eu o matarei agora mesmo, ou deixarei minha vida no campo de batalha, e você poderá enfrentar Rama. Então, dê-me a ordem de lutar. Trishira, que estava somente desejando a morte, recebeu de Kara a permissão que pediu. Ele montou em sua refulgente carruagem e avançou em direção a Rama. O demônio parecia uma montanha de 3 picos, e suas saraivadas de flechas pareciam uma nuvem negra. Enquanto avançava de encontro a Rama, gritava como a batida de um gigante tambor. Rama o enfrentou com um abundante número de flechas velozes. As flechas perfuraram o corpo de Trishira, mas ele simplesmente gargalhou. Ele lançou uma lança dourada contra Rama. Voando pelos ares, a lança brilhava como fogo. Atirando 3 flechas de uma vez, Rama cortou a lança em 4 partes, que caíram perto de seus pés como 4 estrelas cadentes. Trishira atirou imediatamente 3 flechas farpadas, as quais atingiram a fronte de Rama. Com sangue jorrando de sua testa, Rama parecia formoso como uma montanha de óxido vermelho em seu cume. Provocado pelo ataque de Trishira, Rama disse gritando e rindo: Veja só a força e a bravura desse demônio. Mas qual a utilidade disso? Suas flechas, mesmo sendo atiradas com todo o seu poder, me atingem como se fossem flores. Ó demônio, contemple agora a minha destreza. Rama animou-se. Ele atirou 14 flechas serpentiformes contra o peito de Trishira. Com mais 4, matou os 4 cavalos do Rakshasa. Rama, então decapitou o cocheiro com uma flecha de meia-lua. Em sequência, derrubou o estandarte do demônio e destruiu sua carruagem. No instante em que Trishira saltou para fora da carruagem destruída, Rama o atingiu com uma flecha imbuída da força de um raio. O Rakshasa ficou atordoado pelo impacto da flecha. Rama rapidamente disparou 3 flechas afiadas, como uma navalha, que decapitaram as 3 cabeças do demônio. Suas cabeças rolaram no chão com seus brincos cintilando, e o corpo de Trishira caiu, tal como uma árvore cai ao chão e faz a terra tremer. Kara sentiu o medo adentrar seu coração. Todo o seu exército estava morto, Rakshasas formidáveis, que podiam enfrentar até mesmo os deuses, encontravam-se mortos no campo de batalha. Ele olhou para Rama, que estava firme como as montanhas dos Himalaias. Mesmo assim, Kara mandou o seu cocheiro avançar. Ele puxou seu grandioso arco até se dobrar como um círculo completo e atirou inúmeras flechas contra Rama. Suas flechas sanguessugas voavam pelo ar como cobras raivosas. Kara, então, demonstrou seus poderes místicos e encheu de flechas as 4 direções. Rama imediatamente contra-atacou as flechas de Kara com suas próprias, e o céu logo se encobriu de flechas, e nem mesmo o sol era visível. Os 2 guerreiros lutavam furiosamente, assim como lutam um búfalo e um leão. Como um condutor de elefante agrilhoando o seu animal, Kara golpeou Rama com um grande número de flechas ferozes. O demônio manteve-se em sua carruagem como a morte em uma pessoa com um laço em mãos.
como a morte em pessoa com um laço em mãos. Pensando que Rama estava cansado, o Rakshasa sentiu que era o momento certo para sua vitória. Ele se ergueu em sua carruagem, levantando o seu terrível arco. Rama, contudo, não estava mais preocupado do que um leão em ver um pequeno veado. Kara precipitou-se em direção a Rama, tal como uma mariposa se atira para dentro das chamas de uma vela. Demonstrando sua destreza, Kara, com sua flecha afiada, quebrou o arco de Rama em 2. Com outras 7 flechas, cada uma parecendo o raio de Indra, atingiu Rama em seus 7 pontos vitais. Em seguida, cobriu Rama com mais 1000 flechas, atirando-as com indizível rapidez. Atingida severamente pelas flechas de Kara, a brilhante armadura de Rama se despedaçou ao chão. Com flechas cobrindo seu corpo, Rama se enfureceu ainda mais. Ele brilhava no campo de batalha, tal como uma fogueira sem fumaça. Rama levantou o terrível arco de Vishnu, mirando a flecha na direção de Kara. Ele derrubou o estandarte do demônio com uma dúzia de flechas de pluma dourada. Aquele estandarte dourado caiu ao chão como o sol se pondo no horizonte noturno. Kara continuou atirando uma tempestade de flechas sobre Rama, mirando nas partes vulneráveis de seu corpo. A raiva de Rama crescia a cada respiração. Agarrando seu arco firmemente, mirou 6 flechas com precisão. Uma atingiu o demônio na cabeça, 2 atingiram seus braços e 3 perfuraram seu peito. Rama, então, disparou 13 flechas como se fossem somente uma. Com uma, ele rompeu o jugo da carruagem, com 4 matou os cavalos, com a seguinte cortou a cabeça do cocheiro de Kara. As próximas 5 flechas destruíram a sua carruagem. A 12ª rompeu o arco de Kara, e a 13ª perfurou profundamente seu peito. Tudo isso aconteceu em segundos. Gritando de raiva, Kara pulou para fora de sua carruagem destruída e colocou-se em posição de combate com sua massa em riste. Juntos nos céus, os deuses e Rishis aplaudiram Rama, encorajando-o a matar Kara sem mais demora. Rama disse: Você tem trilhado um caminho cruel e pervertido, ó Rakshasa. Junto de seu vasto exército, você infligiu muito pesar a todos os seres criados. Somente quem é pecaminoso e tem um coração de pedra procede como você. Por essa razão, merece que qualquer um mate você, assim como uma serpente venenosa deve ser morta por qualquer um que a encontre. Mesmo desafiando o Rakshasa, Rama não tinha nenhuma malícia contra o demônio. Como governante, ele via como seu dever punir aqueles que são perversos com o intuito de correção. Tal como um pai corrigindo o erro de um filho, ele apontou à cara todos os seus pecados enquanto lhe aplicava sua punição. Ele continuou castigando o Rakshasa com uma voz estrondosa que ecoava pela floresta. Aquele que continuamente comete atividades pecaminosas logo presencia terríveis resultados, ó caçador noturno. Assim como um homem que ingere comida envenenada logo se deita no colo da morte, aquele que atua de maneira pecaminosa é logo derrubado por seus pecados. Estou aqui para punir pecadores como você, ó Kara. Perfurado por minhas flechas, você seguirá o caminho dos ascetas que você matou. Dê tudo de si nessa batalha. Esmagarei você como uma fruta madura. Kara gargalhou. Nenhuma boa instrução o alcançava. Fora de si, devido à raiva, o demônio gritou de volta. Tendo matado somente rakshasas ordinários, ó humano, por que você se gaba? Aqueles que são verdadeiramente corajosos não precisam fazer discursos sobre isso. Somente os fracos se gabam como você o faz. Ó desgraça da classe real! Assim como o bronze comprado como ouro revela sua baixeza quando colocado no fogo, você também revela sua inferioridade agora que a hora de sua morte se aproxima. Kara ergueu sua pesada massa. Obviamente, você não se atentou que estou aqui segurando minha massa como se eu segurasse a própria terra com suas pesadas montanhas, ele disse berrando.
Eu sou capaz de matar você e todas as criaturas nos 3 mundos. Mas chega de falar. Você matou 14.000 rakshasas. Agora enxugarei as lágrimas de todos os seus familiares matando você. Kara girou a massa e a lançou para a destruição de Rama. Enquanto ela girava rapidamente pelo ar, soltava chamas que reduziam a cinzas as árvores ao redor. Com 20 flechas com ponta de aço, Rama despedaçou a clava de Kara, que caiu ao chão como uma raivosa serpente detida por mantras. Rama riu de Kara. É isso realmente tudo o que você tem para dar, ó demônio perverso? Me parece que suas palavras foram mera bravata. Tal como Garuda roubou o néctar dos deuses, privarei você de sua vida. A terra há de beber o seu sangue espumante. Com sua cabeça arrancada, você logo abraçará o chão, tal como um homem abraça sua amada. Rama continuou a provocar Kara, lembrando dos vários sábios que ele assassinara. Sem nunca desviar seu olhar da direção do demônio, Rama falou: quando eu o colocar para dormir profundamente, essa floresta novamente se tornará um lugar agradável para os ascetas. As esposas e familiares de sua raça Rakshasa se lamentarão hoje, assim como os conhecidos daqueles que vocês mataram. Tente mais uma vez me vencer, se quiser, pois sua morte está cada vez mais perto. As palavras de Rama enfureceram Kara mais uma vez. Sua boca espumava. Olhando ao seu redor em busca de outra arma, ele gritava: sua conversa tola nasce da sua vaidade. É bem sabido que, perto da morte, o homem moribundo não consegue distinguir o certo e o errado. Eu vejo isso como verdade. É evidente que sua mente está confusa devido ao fato de que sua morte se aproxima. Kara avistou uma larga árvore. Ele a arrancou do chão e a jogou contra Rama, exclamando: você está morto. Rama não deu um passo sequer. Ele neutralizou a ameaça com uma saraivada de flechas, fazendo a árvore cair despedaçada. Determinado a colocar um fim no Rakshasa, Rama assumiu uma postura muito violenta. Ele estava coberto de suor e seu rosto brilhava intensamente quando perfurou Kara com milhares de flechas. Torrentes de sangue espumante descia das feridas do demônio como riachos descendo por uma montanha. Kara, enlouquecido, correu em direção a Rama. Dando alguns passos para trás, Rama sacou uma flecha que mais se assemelhava a uma clava de Yamaraja. Ele a colocou em seu arco e imbuiu-a com a força celestial do raio de Indra. Quando o Rakshasa estava perto bastante, Rama disparou, atingindo o peito de Kara, que estourou como um trovão. O demônio caiu ao chão com um buraco incandescente em seu peitoral. Kara estava morto e os Charanas soaram os tambores celestiais e uma chuva de flores caiu sobre Rama. Os deuses aplaudiam e falavam entre si. Esses violentos Rakshasas, que nunca foram derrotados por ninguém mais, agora tiveram suas vidas ceifadas por Rama em menos de 2 horas. Sua determinação e seu poder assemelham-se aos do próprio Vishnu. O sábio Agastya estava presente no céu, encabeçando o grande grupo de Rishis. Ele falou: ó Rama, foi pelo pedido de Indra e pela razão de matar os Rakshasas que Sarabhanga enviou você aqui. Os Rishis agora poderão novamente habitar essas regiões a fim de praticarem suas austeridades. Nesse momento, Lakshmana saiu da caverna onde escondera Sita. Junto dos deuses e grandes sábios, ele louvou as conquistas de Rama. Sita correu até seu esposo e o abraçou fortemente. Ela passou suas mãos refrescantes sobre os seus vários ferimentos, chorando lágrimas de felicidade por vê-lo vitorioso em sua batalha contra os Rakshasas. Ao cair da noite, milhares de animais carnívoros e aves desceram sobre o campo de batalha. Rama e Sita retiraram-se para o interior de sua cabana, e Lakshmana sentou-se logo perto, fazendo uma vigília solitária. E assim termina o capítulo 17, ou capítulo 7 do livro.
Rakshasi Shurpanakha. Então foi isso, pessoal. Esse foi o capítulo 17, onde a gente viu aqui o início realmente assim do grande momento, da grande reviravolta que vai dar no Ramayana. Como a gente vai ver, porque a gente viu que a Shurpanakha, ela não morreu, ela continua viva e o Ravana vai ficar sabendo de tudo, e aí que vai acontecer vão acontecer os episódios, né, do rapto de Sita e etc, né, para desenrolar toda a história. Então é isso. Então a gente se vê na próxima com mais um capítulo, que será o capítulo 18, intitulado A Luxúria de Ravana é Incitada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.